Shalom Kavai, Shalom Kavod. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Quero fazer aqui mais um comentário sobre a viúva que Eliseu fez o azeite aumentar sobre a sua casa. Primeiramente, quando nós olhamos a história da viúva, quando analisamos a história da viúva, aprendemos uma coisa aqui no texto. Existem 3 níveis da graça de Deus. O texto traz 3 níveis. Como assim 3 níveis? Primeiro nível é o nível família, para mim e para você. O segundo nível é o nível histórico sobre a vida desta mulher viúva que estava com um pouquinho de azeite em sua casa. O segundo nível é o nível histórico. O terceiro nível é chamado de nível escatológico. Nesse texto, há um nível para nós, família, há um nível histórico, há um nível escatológico. Então essa é a base do texto. É a base do texto, da viúva e o seu azeite. Agora vamos aprender uma coisa. A viúva, ela simbolizava, naquela época, o povo de Israel, que estava pobre, que estava sem nada, vazio, estava passando por adversidades. E essa viúva simboliza o povo de Israel, porque Deus tinha se afastado de Israel. Estava afastado Deus de Israel nessa época. Outra coisa é que essa viúva, ela tinha 2 filhos. E a história declara que esses 2 filhos da viúva simbolizava e representava a terra de Judá e a terra de Efraim. A terra de Judá, sul, e a Efraim, norte, representava essas 2 tribos, e representava o sul e representava o norte. Representava e simbolizava a tribo. Agora, o que eu acho de interessante é que esta viúva, ela tinha entre 37 a 40 anos. Como que você descobriu isso, evangelista André Santos? Primeiro, a gente já tratamos pela idade dos filhos, porque serem filhos novos, pela lei, tinha que trabalhar 7 anos para pagar a sua dívida. Então, se você olhar no capítulo 5, 6 e 7, esta mulher, ela era mulher de posses, era uma mulher que tinha uma fazenda, era uma mulher que tinha riqueza, e ela estava com uma dívida muito alta, e diz a história que os seus filhos tinham entre 16 a 17 anos. E a história diz que o credor veio cobrar os impostos e levar os seus filhos para pagar a dívida. O cálculo que eu comparo na questão da vida desta viúva é que, de acordo com a história e o histórico e o comentário judaico, da cultura judaica, fala que essa viúva era uma mulher que tinha posses e esta viúva tinha 2 filhos e o credor veio levar. E a história diz que na lei de Moisés tinha que trabalhar 7 anos. Todo aquele que tivesse uma dívida para pagar tinha que trabalhar por 7 anos. Então 7 com 7 dá 14. Então 14 anos trabalhado para pagar uma dívida, de acordo naquela época, era equivalente a 150 mil a 168 mil reais. Diz a história que era a dívida que ela tinha. Era a dívida que ela tinha na época. Mas por que você baseia nesses valores, André?
por causa dos anos trabalhado pela lei de Moisés, que todo aquele que tivesse uma dívida tinha que trabalhar 7 anos para pagá-lo. E o valor daquela época era equivalente a isso na lei. E a história diz também que esta viúva, ela tinha um marido. E a história declara que o homem, o esposo dela, alguns comentaristas e alguns estudiosos declaram que foi Obadias, aquele mesmo homem que escondeu 100 profetas da Jezabel e de Acabe. A história também diz que Abodias, aonde que ele morreu, não falam, mas Obadias era servo de Acabe. E quem mata Acabe é Naamã. Naamã mata Acabe e mata Obadias. E quem fica no lugar para cobrar impostos de tudo era Jorão. Então os cobradores de impostos chegaram até a casa dela e tentaram cobrar para ela pagar e disseram: se você não pagar, vamos levar o seu filho, ele vai ficar 7 anos, 2 filhos vão ficar 7 anos trabalhando para pagar a sua dívida. Então, de acordo com os estudiosos e a cultura, declara que o valor era entre 150 a 168 mil reais a dívida daquela mulher. Agora, o interessante é que Deus envia um profeta até a casa desta mulher e pergunta o que ela tem em casa. E ela diz que não tinha nada na primeira instância, mas na segunda instância ela lembra, através do Espírito Santo, eu imagino, e diz: eu tenho um pouquinho de azeite em uma botija. Eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite, então traga a mim. E então o Senhor fez um milagre de tal grande maneira que ela pegou vasos emprestados, pediu para o filho ir pegar vasos emprestados, e Deus continuou multiplicando o azeite que estava naquela botija. E aí, então ele decretou para ela: pague a sua dívida e viva da sobra. Agora a questão da sobra, amada, é coisa linda e maravilhosa. Mas vou deixar você com um gostinho de pesquisar mais, de gostinho de querer mais. Eu farei outro vídeo falando sobre a sobra. Eu agradeço essa rica oportunidade. Fica na presença do Senhor, no Shalom Aleikum Salah. Fica na paz universal de Jesus Cristo, na paz de Deus. E fica no Shalom Lahema, na paz e na prosperidade. Fica na paz, Kavai. Fica na paz e na esperança. E aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez gravando um vídeo, fazendo um comentário bíblico da viúva que Eliseu multiplicou o azeite. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Shalom.